Irmãos, se lembram que no mês de janeiro nós estávamos revezando na exposição de 2 livros. Primeiro na primeira epístola de Pedro, desde o ano passado, e então no mês de janeiro, logo no início, nós adentramos no livro do profeta Jonas. Então, ainda ficou algum caminho a ser percorrido no livro do profeta Jonas. A última exposição vimos Jonas ser vomitado, né, de dentro do grande peixe. Então nós iremos fazer o seguinte, nós iremos revezar. Então hoje eu farei a exposição da primeira epístola de Pedro, se o Senhor permitir, na próxima, no livro de Jonas, do profeta Jonas, até então chegarmos à conclusão da exposição do livro do profeta Jonas e também assim da primeira epístola do apóstolo Pedro. Vamos então abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Pedro. Hoje à noite faremos a exposição no capítulo 2, os versículos 9 ao 10. Os irmãos irão perceber que o capítulo 2, pelo menos do versículo 4 até o 10, há uma unidade. Eu poderia ter pregado tranquilamente do versículo 4 ao 10. Entretanto, eu penso que nós perderíamos muito se nós passássemos por cima dos versículos 9 e 10 de uma forma tão rápida. Por isso, então, eu reservei uma exposição por inteiro, só para ouvirmos a respeito da maravilha descrita aqui nos versículos 9 e 10. Ouçamos, então, a doce palavra do Senhor revelada na Sagrada Escritura, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor, então, Deus misericordioso que nos fez alcançar a salvação em Cristo Jesus, nos permita ouvir e entender as maravilhas da lei descrita aqui na Sagrada Escritura. Bem, queridos, é importante que para podermos adentrarmos nos versículos que nós nos propomos a expor nessa noite, falemos um pouco do raciocínio que estava sendo desenvolvido pelo apóstolo Pedro. Nos versículos 4 a 8, que foi o fruto da nossa última exposição, Pedro falou a respeito do caráter único da união que há entre a Igreja de Cristo e o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que ele começa já no versículo 4 falando uma ordem para os irmãos. Ele fala para eles se achegarem a Cristo, para se aproximarem do Senhor Jesus. Obviamente, aqui ele está fazendo uma referência à utilização dos meios de graça, a utilização do conhecimento da palavra, o ouvir a pregação da palavra, orar, estar em comunhão com os irmãos. Todos esses são meios pelos quais nós nos achegamos ao Senhor. E então ele mostra claramente que nesse se achegar há uma relação mútua. Nós não apenas nos chegamos ao Senhor, mas também por meio desses meios de graça, Ele se achega a nós. E então nós vemos que por meio dessa comunhão, desse envolvimento e relação que há entre Cristo e a Igreja, nós vemos que o Senhor Jesus efetua uma boa obra no meio do seu povo. No versículo 5, Pedro fala o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Sem dúvida alguma, aqui é uma das expressões centrais aqui desse trecho que nós estamos lendo. A ideia aqui é que por meio desse se achegar a Cristo Jesus, o Senhor efetua uma obra na vida da sua igreja e Ele vai edificando. A ideia não é que Ele apenas edificou, mas à medida em que nós nos achegamos a Ele, Ele vai erigindo e construindo esse prédio, esse edifício, essa edificação ao qual Ele se refere. Então, nós vemos claramente dos versículos 4 a 8, quando Pedro vai desenvolvendo essa ideia, que toda a sua fala é inteiramente permeada pela linguagem do Antigo Testamento. Nós vemos várias referências àquilo que era símbolo, tanto do ritual litúrgico, também como dos elementos de culto que era utilizado dentro do contexto da Antiga Aliança. É importante então que eu sintetize de alguma forma aquilo que ele estava falando anteriormente,
para que quando a gente chega no versículo 9, as coisas se tornem mais claras, as falas do apóstolo se tornem mais claras. E eu quero aqui estabelecer pelo menos 4 argumentos centrais que Pedro desenvolveu para chegar então a falar essas verdades a respeito do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A primeira coisa que Pedro fala é que a igreja dele, a igreja de Cristo, é como um edifício, uma casa espiritual. É o que ele fala lá no versículo 5. Sois edificados uma casa espiritual. Ao falar dessa característica da casa, que ela é uma casa espiritual, Pedro está claramente mostrando a distinção da adoração que é feita no contexto do Novo Testamento para com o contexto do Antigo Testamento. Os irmãos devem se lembrar que no Antigo Testamento havia inicialmente o tabernáculo e logo depois o templo, tanto o primeiro quanto o segundo templo que eram utilizados. Entretanto, essa casa ela era diferente. Era uma casa física, palpável. As pessoas iam até lá e viam claramente essa casa. E então algumas pessoas podiam se questionar: e visto que não há uma casa para ir adorar ao Senhor, de que natureza é essa nova adoração? Então Pedro fala, é uma casa espiritual, não é feita de tijolos, de madeira, absolutamente nada disso, mas é por meio de pedras que vivem, como Pedro fala no versículo 5, sois edificados a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Somos pedras que vivem nessa construção. E aqui nós já vemos uma das glórias dessa nova edificação que é feita por Cristo. Pelo fato de ser uma casa espiritual, ela não tem como ser destruída. O tabernáculo, logo o rei Davi percebeu que ele era inadequado para a glória do Senhor. Mas também chegou o período em que o Senhor Jesus Cristo disse que aquele templo tão glorioso, construído nos dias de Herodes, era inadequado. E então Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, ele muda a forma de culto. Então a casa que é prestada essa adoração é uma casa espiritual, é um edifício espiritual. Então o primeiro princípio é esse: a igreja, ela se achega a Cristo e ela é construída então como essa casa espiritual. A segunda verdade que ele descreve aqui é que, diferentemente dos ritos do Antigo Testamento, que também eram materiais, eram animais, cereais, eram elementos que eram levados para o sumo sacerdote, também no nosso contexto da igreja neotestamentária, também a adoração é distinta, porque aquilo que nós apresentamos são sacrifícios espirituais. O templo é um templo espiritual e o sacrifício não poderia ser distinto, então um sacrifício espiritual por meio de orações, ações de graça no culto. E então as pessoas do Antigo Testamento adentravam com um sacrifício material, de maneira especial o cordeiro que deveria ser imolado. E então aquilo simbolizava, na plenitude dos tempos, que viria o Messias, que se entregaria na cruz do Calvário para morrer pelos seus eleitos. Então, pelo fato de que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, adentrou no Santo dos Santos, efetuando perfeitamente o sacrifício, nós não chegamos na presença de Deus como um animal, mas chegamos por meio de Cristo. Então a primeira coisa é que o templo é espiritual e o sacrifício também que é entregue, ele é espiritual. Em terceiro lugar, nós vimos também que essa casa espiritual, onde é entregue sacrifício espiritual, ela tem um fundamento bem específico, não é qualquer coisa. Nós vemos o apóstolo Pedro descrevendo, tanto no versículo 4 quanto no versículo 7, que há uma pedra viva, uma pedra angular, que é que sustenta todo esse edifício. Obviamente ele está mais uma vez fazendo uma referência ao Antigo Testamento, em que o templo tinha uma pedra que era o alicerce sobre o qual estava sustentado toda aquela construção. Ela era a pedra fundamental. Então Pedro fala que dessa construção, dessa nova construção que é feita em Cristo, o próprio Senhor da igreja, ele é a pedra angular, mostrando assim então, irmãos, que o Cristo que foi rejeitado pelos judeus, que era o verdadeiro sustento da casa espiritual de Deus, havia sido rejeitado pelos judeus, sendo então apresentado para todo o povo que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em quarto e último lugar, nós vemos que Pedro mostra
que essa igreja que se apresenta por meio dessa pedra angular, que é sustentada por meio dessa pedra angular, ela foi rejeitada pelos homens. Então, 4 teses principais. Primeiro, o templo é espiritual, o sacrifício é espiritual, há uma pedra angular e essa pedra angular foi rejeitada. Obviamente aqui uma referência à liderança dos judeus que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e o mandaram para a cruz do Calvário. Se por um lado a liderança dos judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, tanto para Deus quanto para a sua própria igreja, Pedro afirma que essa pedra ela é tanto eleita como preciosa. Aquele que foi desprezado pelos homens, o Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para Ele e sabemos que todo o povo de Deus é sustentado por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, é dessa forma que Pedro conclui o seu argumento aqui nos últimos versículos, nos versículos 7 e 8, antes de adentrar nos versículos 9 e 10. Então, nós vemos claramente que ele continua o seu argumento, mostrando justamente esse contraste que há entre aqueles que rejeitam a Cristo e aqueles que têm Jesus Cristo como o alicerce da sua vida e de toda adoração que entrega ao Senhor. Nós vemos claramente, irmãos, que todo aquele rito, todo aquele sacrifício, tudo aquilo que era apresentado no Antigo Testamento era apenas um símbolo daquilo que haveria a ser manifestado na plenitude dos tempos por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que rejeitam a Cristo não podem entregar um sacrifício que adora o próprio Deus e Pai. Então, quando nós chegamos dos versículos 9 a 10, Pedro começa a descrever aqueles que têm Jesus Cristo como a pedra angular desse edifício que Deus está erigindo. Essas pessoas que entendem que de fato o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele mostra que esse povo foi tirado da condição de pecado, de perdição, para então entrar na condição de comunhão com Deus, fazer parte desse povo santo. E também vemos que esse povo santo foi chamado, recebeu uma vocação para o serviço, para a proclamação do Evangelho de Cristo. Dessa forma, então, o nosso objetivo, por meio da exposição de hoje à noite, é ver o grande privilégio que nós recebemos, por meio da obra de Cristo Jesus, de sermos inseridos em um povo que reconhece quem é o Senhor Jesus. Muitas vezes nós paramos e olhamos para a realidade da igreja, nós vemos tantas vezes uma realidade tão tacanha, uma igreja pequena, uma igreja que muitas vezes nós não conseguimos perceber o avanço dela, ela caminhando. E por outro lado, nós vemos uma porta larga e imensa, onde há pessoas que rejeitam a Cristo, tal como os judeus do primeiro século, a liderança dos judeus do primeiro século, que resistiam a Cristo Jesus e que não reconheciam Ele como a pedra angular estabelecida por Deus. Então, quando nós vemos, por meio da palavra, quem é Cristo Jesus, e aquilo que Ele nos tornou por meio da obra dEle em nosso favor, nós podemos nos achegar com toda segurança e alegria na presença de Deus. E é dentro desse contexto, então, irmãos, que nós vamos adentrar nos versículos 9 e 10 e ver como então que Pedro descreve essas pessoas que estão em um relacionamento pactual, esses que são casa espiritual, esses que entregam sacrifício espiritual, esses que têm Jesus Cristo como a pedra angular pelo qual eles entregam o sacrifício. Vejam comigo então, por gentileza, o versículo 9, a primeira parte do versículo 9, em que Pedro afirma o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vemos aqui que ele já começa com uma adversativa, né? Essa conjunção adversativa aí, porém, ela traz uma implicação para a gente. Anteriormente, nos versículos 7 e 8, Pedro estava falando dos judeus que rejeitaram. Ele fala o seguinte no versículo 7: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E ainda no versículo 9, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Anteriormente, então, Pedro estava falando a respeito daqueles que rejeitavam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele chega agora a falar para os crentes: mas para vocês é completamente diferente. Cristo não é uma pedra de tropeço, não é uma pedra de ofensa,
para vocês ele é algo completamente distinto. E mais, ele torna vocês em algo completamente distinto. Nós já argumentamos aqui que o Senhor nos torna essa casa espiritual. Os sacerdotes que apresentam o sacrifício espiritual ao próprio Deus. Mas então ele chega aqui e ele começa a falar sobre esse povo que se torna um povo que adora a Deus. E interessante que ele usa 4 expressões para se referir a esse povo. Ele fala que esse povo é uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós nos questionamos, onde foi que Pedro arrumou essas expressões? Será que ele está inventando alguma coisa? É claro que não. Como eu já falei para os irmãos no início da exposição, todo o argumento aqui de Pedro está muito enraizado naquilo que é disposto no Antigo Testamento. Então o que Pedro está fazendo é, pegando textos, referências do Antigo Testamento, que se referia ao Israel, e dizendo para a igreja, olha, agora vocês é que são isso. E eu vou mostrar isso para vocês. Os irmãos não precisam abrir, apenas ouvir atentamente. Eu vou me referir a 3 textos, que os irmãos irão perceber como Pedro estava intimamente vinculado a esses textos para falar essas palavras. Lá em Êxodo, capítulo 19, os versículos 5 e 6, fala o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Já lembrando que está disposto aqui no texto. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Nós já vemos aqui muito da linguagem que está disposta aqui. Ainda em Isaías 61, versículo 6, fala: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Ainda por último, Deuteronômio 7, versículo 6 é dito: porque tu és povo santo ao Senhor. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Então, fica claro para nós, irmãos, que Pedro está fazendo o seguinte: ele pega todos aqueles atributos que eram utilizados para o povo do Antigo Testamento e apresenta agora para o povo da igreja do Novo Testamento. E então nós já temos uma verdade disposta aqui. Muitas vezes nós nos questionamos, né? Aonde foi que parou essa progressão do povo da antiga aliança para o povo da nova aliança? Onde que acontece essa transição? Bem, queridos, nós vemos claramente que o que há é uma progressão de eventos em que, a partir do advento lá de Atos, é expandido a proclamação do Evangelho, e então todos os povos são recebidos por meio da obra graciosa de Cristo Jesus. Então, se você pensa que há um povo de Deus no Antigo Testamento e um povo de Deus no Novo Testamento, obviamente você está elaborando em grande erro. Essa é uma verdade muito ensinada em nossos dias, principalmente daqueles que são de uma linha escatológica chamada dispensacionalismo. Eu não vou gastar tanto tempo explicando exatamente o que é essa corrente teológica, mas basicamente eles afirmam em sua doutrina que Deus tem 2 povos. Tem o Israel, aqueles que são descendentes sanguíneos de Abraão, e tem a igreja, que são 2 coisas distintas. Mas o argumento de Pedro aqui é bem diferente. Pedro está dizendo o seguinte: olha, pelo fato do Israel, pelo menos a liderança dos judeus, haver rejeitado o Messias, a pedra angular, agora quem é esse povo santo, esse sacerdócio real, é a igreja do Novo Testamento. Então, irmãos, todas as vezes que nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos essas expressões, falando do povo de Deus como um povo exclusivo, um povo que Deus chamou para um relacionamento maravilhoso, íntimo, e nós esquecemos que nós somos esse povo. A nossa lente deve ser, ao ler o Antigo Testamento, vermos aquelas promessas, aquelas gloriosas palavras dispostas no Antigo Testamento e dizer: nós recebemos em Cristo Jesus todas essas promessas. E é isso que Pedro está dizendo. Igreja de Cristo, vocês recebem todos os benefícios do povo de Deus na antiga aliança. Por isso, então, não pense que o povo do Antigo Testamento tinha um privilégio maior do que o seu. Não tinha, de forma alguma. Na verdade, eles tinham um privilégio inferior ao seu, porque eles viviam de sombras daquilo que ainda haveria de acontecer na plenitude dos tempos, na chegada de Cristo Jesus. Então Pedro começa a dizer que por meio de Cristo Jesus
nós somos transformados em um povo especial da parte de Deus. Eu quero agora então analisar de forma bem específica essa descrição dada por Pedro. Pedro descreve o povo de Deus de quatro maneiras distintas, e eu quero que a gente entenda qual é a ligação disso que é dito no Antigo Testamento para o povo de Deus no Novo Testamento. A primeira coisa que Pedro fala é que esse povo que tem Jesus Cristo como a pedra angular é uma raça eleita. Nós devemos nos lembrar claramente que a doutrina, a primeira palavra que chama a nossa atenção aqui nessa primeira expressão é a palavra eleito, eleição, a ideia de escolha deliberada de Deus. Nós lemos aqui no texto da liturgia, Deus falando claramente para Israel: olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo especial, porque vocês tinham alguma coisa que chamava a minha atenção. Não, em absoluto, não foi nada disso. Mas porque eu tive misericórdia de vocês. Vocês não eram um povo bom, vocês não eram uma nação grande. E agora então, Pedro começa a dizer que desse mesmo jeito que Israel foi escolhido de maneira completamente imerecida na antiga aliança, nós somos recebidos. Então, aqueles que são eleitos são aqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Interessante que Pedro já havia se referido aos seus leitores dessa forma. Nós vemos já no versículo 1, Pedro falando: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Versículo 2 ele fala: eleitos segundo a presciência de Deus. Em toda a primeira epístola é descrita isso. O povo de Deus que reconhece Cristo como Salvador é um povo que é eleito por Deus. Então esse povo não tem uma característica de ser filho de uma herança genética. Não é mais o nascimento que marca ser parte desse povo, mas o novo nascimento que há em Cristo Jesus. Então nós vemos na antiga aliança, você nascia e você era um judeu que se dizia um servo de Deus. Apesar de que nem todos de Israel eram verdadeiros judeus, eram verdadeiros descendentes de Abraão. Mas na igreja, dentro do contexto da nova aliança, é esse povo eleito que recebe o privilégio de nascer de novo, de ser eleito, de ter a eleição manifestada em Cristo Jesus, é que pode dizer que tem Cristo como sua pedra fundamental e que não é uma pedra de tropeço para si. Então a primeira coisa é que é uma raça eleita, um povo completamente separado para Deus. Em segundo lugar, nós vemos Pedro falando que é um sacerdócio real. Aqui há um pouco de divergência entre as traduções, mas a ideia é que os crentes, eles são sacerdotes que trabalham ou que atuam dentro do reino de Deus. São sacerdotes que pertencem ao reino. É interessante que por diversas vezes nos evangelhos nós vemos o Senhor Jesus Cristo se referindo ao advento do reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. E Pedro está dizendo: vocês são esse sacerdócio real. Então vocês são a continuação daquele antigo ofício que existia na antiga aliança. E então por isso, irmãos, nós podemos nos adentrar na presença de Deus. Se na antiga aliança era apenas um povo, apenas limitado a uma das tribos, nem era todas as tribos que poderiam chegar na presença de Deus, todo o povo de Deus se torna apto a chegar na presença de Deus. Às vezes nós pensamos que dentro da igreja há uma pessoa que é melhor do que outra, uma categoria de espiritualidade melhor que a outra, ou pastor, ou presbítero, mas aqui é uma referência a toda a igreja. Sabe quem são então? Quem é então o sacerdócio real? É todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é por isso então que nós não chamamos pastor de sacerdote, né? É ministro do Evangelho, diferentemente da igreja romana, que chama os padres, os bispos, de sacerdotes. Nós não apresentamos aqui por meio da ceia um outro sacrifício, como a igreja romana defende. Todo o povo do Senhor é santo. É um povo que se achega na presença de Deus, é um sacerdócio santo. Sacerdócio santo e também um sacerdócio real. Em terceiro lugar, Pedro fala que é uma nação santa. Mais uma vez aqui uma expressão que remonta à ideia de um povo da antiga aliança. Uma nação, um povo, um grupo de pessoas que foi separado para Deus.
É interessante que a gente fale a respeito dessa característica. É uma nação, mas é uma nação distinta de todas as outras. É uma nação que é santa. Veja, queridos. Por vezes nós vemos na Antiga Aliança o Senhor se referindo a Israel dessa forma: vocês são um povo santo, um povo que me pertence. A santidade de Israel não pode ser confundida com um povo perfeito. Então, por isso que nós lemos o Antigo Testamento e vemos por vezes o povo caindo em idolatria, o povo teimando em olhar para o Egito, e nós nos questionamos, né? Esse povo é louco. Como que eles recebem um privilégio tão grande que olham para trás, olham para o Egito, olham para os benefícios do pecado, querem servir aos deuses das nações que eles mesmos subjugaram? Mas então, nós que estamos hoje no contexto da nova aliança, quando desobedecemos ao Senhor, agimos da mesma forma. Veja, queridos, aquele povo do Antigo Testamento era um povo santo, mas que tinha pecados terríveis, e que nós sentimos todas as vezes que lemos as descrições dos pecados deles na Antiga Aliança. Dessa mesma forma, o povo da nova aliança, que é eleito em Jesus Cristo, é santo. E santo significa isso, separado para Deus. Então, tal como era no contexto da Antiga Aliança, que aquele povo pecava, por vezes desobedecia ao Senhor, hoje também é assim. Infelizmente, nós ainda lutamos contra o pecado. É por isso que, por vezes, nós olhamos para a situação de algumas igrejas e ficamos completamente chocados. Completamente chocados. Vemos o pecado e nós pensamos, não deveria ser assim. E eu até comentei com alguns jovens, quando eu estava vindo na sexta-feira, o casamento de Ellen e de Morgan. Foi interessante porque eu estava sem o carro, o cara estava em cirurgia, e aí eu tive que vir de Uber. E assim, eu agradeço ao Senhor todas as vezes que eu tenho que vir de Uber, porque eu penso que é uma oportunidade de evangelizar, né? Então o motorista ali vai poder correr, né? Tá só eu e ele, vai querer completar a corrida dele, e obviamente com todo respeito eu vou apresentar o Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo para ele. Entretanto, não foi ele, foi ela, foi o motorista. Então, eu disse, Senhor, me abençoa para eu poder falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ela se perguntou logo para onde eu estava indo. Eu falei que estava indo para Barra, para um casamento. Falei que era um dos pastores da igreja, fazia parte da equipe pastoral da igreja. E ela perguntou que igreja era. Eu disse, a igreja presbiteriana. Ela, eu conheço a igreja. Eu já fiquei assustado porque geralmente ninguém conhece, né? Não sabe nem soletrar o nome, falar o nome, quanto mais. E eu fiquei, fala presbiteriano, qualquer coisa. A pessoa não conhece exatamente como é. Mas então a conversa foi se desenvolvendo. A moça disse o seguinte, eu conheço porque o meu ex-noivo, ele era presbiteriano. Eu disse, tá. Aí ela disse assim, a gente foi noivo, a gente ficou junto por 10 anos. Aí eu disse, já tem alguma coisa errada aí, né? O cara presbiteriano ficou noivo 10 anos, enrolou a moça por 10 anos. Então já começa aí, ficando complicado, já fui sendo colocado contra as cordas, né? E então a conversa continuou. E ela disse ainda que gostava muito da igreja, que era diferente, que era mais ortodoxa, e que ela gostava muito do pastor da igreja, a qual o ex-noivo dela participava. Aí ela disse, mas o problema foi que ele fez uma besteira lá, né? Eu disse, infelizmente. Eu só fui encolhendo, até que chegou um momento que ela disse assim, mas as moças da sua igreja respeitam o senhor, né, pastor? Não fica o nome em cima do senhor, não, né? Aí eu disse, minha irmã, graças a Deus, minha irmã não, querida, graças a Deus, não, nunca teve isso. É porque as moças lá da outra igreja eram complicadas. Como evangelizar depois disso? É o povo de Deus, mas é um povo com tanto pecado. E a Bíblia falando aqui é uma nação santa. Meus irmãos, por vezes nós olhamos esse povo e dizemos, meu Deus, como é que o Senhor aguenta? Você já leu o Antigo Testamento e pensou assim, meu Deus, como que o Senhor aguentou esse povo? Tantas vezes Moisés teve que se apresentar, né? Senhor, não, leva a mim, mas não faz nada com o povo, como mediador. Sendo já apontando para a obra de Cristo, dizendo, é sobre mim que vai recair a ira. Mas então nós chegamos hoje, esse povo, mesmo povo santo,
é que tem tantas marcas de pecado. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para a santidade da igreja, nós não devemos ver como uma perfeição. Porque nós podemos olhar para essa descrição aqui tão gloriosa de Pedro e dizer: tem alguma coisa aqui fora do lugar. Tem alguma coisa que está errada aqui. Pedro não está com muita noção do que ele está falando. Mas ele está plenamente certo daquilo que ele está falando. Que esse povo que está aqui, ainda por vezes tem pecados. Por vezes o joio está misturado ao trigo. Por vezes os escândalos aparecem no meio da igreja. Mas lá, no meio dessa nação, ainda aqueles 7.000 que não curvaram os seus joelhos diante de Baal, o Senhor ainda tem preservado aqueles que são fiéis. E essa que é a nação santa do Senhor. Então Pedro conclui falando um último atributo desse povo. Talvez esse seja um dos mais gloriosos e que mais falam ao meu coração. Ele fala que é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes a gente fala sobre algo como isso me pertence, né? Completamente meu. Um exemplo que eu sempre falo, até já dei esse exemplo na aula dos jovens, é o seguinte: vocês com certeza já assistiram algum filme americano em que alguém invade a residência, né, a propriedade do americano, e então sai aquela típica cena, né, um homem de camisa branca toda suada, com barrigão, com espingarda na mão, querendo matar a pessoa que entrou na propriedade dela, né? Saia da minha propriedade. Há um valor muito forte, né, dentro da sociedade americana, do senso de propriedade. Isso é meu, é minha conquista. E a ideia aqui é basicamente essa: é alguém que tem propriedade sobre algo, que protege, que cuida daquilo. E mais, diz respeito a alguém que comprou. É uma propriedade exclusiva porque ele pagou o preço. Então, absolutamente ninguém pode tomar para si. Pode até mesmo tocar naquilo que é a propriedade de Deus. E então, nós vemos que toda a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Mas há um povo, há uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus. E é isso então que Pedro está descrevendo. Esse povo que é uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, ótimo, recebemos esse grande privilégio. Mas, para que tudo isso? Para que nós recebemos tão grande privilégio? E então Pedro responde. Na continuação do versículo 9 ele fala: a fim, ou seja, com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a finalidade da eleição, diferentemente do que muitos pensam, é a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. A proclamação de quem é Deus. Porque algumas pessoas pensam o seguinte: sou eleito, ótimo, eu entendo a doutrina da eleição, então basta que eu fique aqui esperando que os eleitos venham. Mas então Pedro desconstrói isso. Tudo bem, vocês foram eleitos, não só para viver em santidade, mas também para proclamar esse Deus, para evangelização. Se eu pudesse traduzir de uma forma mais simples, é isso que Pedro está dizendo. Vocês foram separados para serem a luz para as pessoas, para levar o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui esse argumento de Pedro é fundamentado em basicamente duas coisas. Eu quero que vocês observem comigo. Primeiro, a proclamação é fundamentada naquilo que Deus é, bem como naquilo que Deus faz na vida do pecador. E eu quero mostrar isso para vocês no próprio texto. Ele fala o seguinte: primeiro ele fala que o objetivo é a proclamação daquilo que Deus é. Ele fala: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. As virtudes aqui são os atributos, as características. Então, qual é uma das finalidades daqueles que são eleitos, que fazem parte desse povo de Deus? É justamente dizer quem é Deus. É interessante que quando você chega para um descrente e diz: quem é Deus? Deus é um Deus bom, é um ser bom demais, que Ele cuida de mim, é o cara lá de cima, são tantas coisas. Mas na verdade, quem sabe exatamente quem é Deus é o povo que está em aliança com Ele. Então, se nós não falarmos quem é Deus, se nós não proclamarmos, obviamente por meio da pregação, por meio da evangelização, adivinha o que vai acontecer? Ninguém vai saber quem é Deus. Se nós não falarmos da longanimidade de Deus,
da santidade, da misericórdia, do poder, da graça para com pecadores. Estamos em um mundo completamente perdido. Por isso que quando nós vemos um crente, que é aquele que nós chamamos de agente secreto, que não abre a boca para falar do Evangelho, entra e sai de um lugar que ninguém sabe, isso é terrível. Imagina que nós somos chamados para dizer quem é Deus. Nós conhecemos Deus por meio da palavra, e nós não exultamos em dizer quem é Deus. Então Pedro está dizendo, vocês foram chamados para isso. Falar claramente quem é o Deus Salvador. Mas não só isso, não apenas quem é Deus, mas a obra gloriosa que Ele faz entre os homens, a obra de salvação. Ele conclui falando o seguinte: devemos proclamar as virtudes de Deus, que nos chamou, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A obra de Deus também deve ser o alvo da nossa proclamação. Então percebam, se eu falo só quem é Deus, nós podemos falar isso apenas lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, claramente nós podemos ver quais são os atributos de Deus. Mas quando nós estamos em um relacionamento pactual com Ele, nós podemos dizer que Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Vejam, irmãos, que quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de uma coisa distante, que não diz respeito a nós. Nós estamos falando daquele que transformou a nossa vida, daquele que nos regenerou, nos chamou para Ele. E aqui nós vemos que é Ele que chama, vos chamou, a obra dele, da condição de trevas, ou seja, uma condição que nós não víamos a nossa perdição eterna. Pecávamos e achávamos que seria correto, achávamos que esse era o caminho, mas então veio a luz de Cristo, e nós podemos ver o pecado em que nós vivíamos, as trevas em que nós vivíamos, e podemos então proclamar a obra de Cristo Jesus. E então nós vemos Pedro concluir no versículo 10, falando o seguinte: vós sim, se referindo aos crentes, vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja, ele começa falando da nossa condição, que nós não éramos povo, mas agora somos povo. Interessante, porque essa expressão, ela é apresentada também no Antigo Testamento. Nós vemos lá em Oséias, capítulo 1, versículo 9 e 10, bem como no capítulo 2, versículo 23, essa mesma expressão: vou chamar para mim um povo que não é meu, vou chamar para mim um povo que não me conhecia. O apóstolo Paulo também utilizou essa mesma referência bíblica de Oséias, lá em Romanos 9, versículo 24 a 26. Com isso, então, os apóstolos tinham claramente que aquele texto de Oséias apontava para o momento em que todas as nações receberiam o Evangelho da graça, e o Evangelho não estaria mais limitado àquilo que iria acontecer dentro da nação de Israel. Um povo que não era povo de Deus, que não era da descendência sanguínea de Abraão, iria adentrar no meio do povo. Essa descendência seria, obviamente, todos aqueles que adentrariam pela fé em Cristo Jesus. É um povo que não tinha alcançado misericórdia, mas que por Cristo alcança a misericórdia. Veja, irmãos, ao falar que esse povo se tornou uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus chamou e porque também a misericórdia de Deus nos alcançou, ele está dizendo o seguinte: sabe com que vocês entraram nesse processo? Absolutamente nada. Sabe qual é o mérito que nós temos de ser um sacerdócio real, nação santa? Absolutamente nenhum. É Ele que nos chama, é Ele que nos dá a misericórdia dele, misericórdia de não nos tratar de conformidade com aquilo que nós merecemos, mas de conformidade com uma graça dele revelada na obra de Cristo Jesus. Por isso então nós somos alcançados por Deus. Isso deve mover o nosso coração, irmãos, em gratidão. Você já parou para pensar em todos os privilégios que vocês recebem, nós recebemos em Cristo Jesus? Por vezes vemos crentes
insatisfeitos, tristes, murmuradores, é porque está como o povo da antiga aliança, olhando para o Egito e sentindo saudade dos pepinos, dos alhos. O pastor Paulo fala uma coisa interessante. O pastor Paulo Brasil, quando ele pregou nesse texto, quando o povo vai reclamar com Moisés, não aguenta mais comer aquele maná, né? Aquele pão vil, essa expressão utilizada pelo povo. E então o povo disse que tinha saudade dos pepinos do Egito. O pastor Paulo fez uma pergunta bem pertinente: quem que sente saudade de comer pepino? A coisa chega em um estágio de tão grande insanidade que nós sentimos falta daquilo que nos fazia mal. Nós olhamos para trás e deixamos de olhar para aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Por isso então, irmão, se você chegou aqui insatisfeito, com um coração sem expectativa, sem estar se regozijando em ser um servo de Deus, eu acho que esse texto, 2 versículos tão pequenos da Bíblia, mas ao mesmo tempo tão rico de uma gloriosa verdade dos privilégios que nós recebemos em Cristo. Isso nos traz alegria, isso transforma o nosso humor, isso nos faz olhar para trás de uma forma diferente e olhar para o futuro de uma forma diferente. Então, que Cristo nos abençoe para que a gente possa olhar para esse texto de uma forma especial. Mas eu não concluo aqui as ideias que nós podemos inferir, as aplicações e as ideias que nós podemos inferir para a nossa vida prática por meio desse texto. Eu quero propor ao menos 4 aplicações bem objetivas para a nossa vida diária. A primeira aplicação que eu quero trazer é que é um grande erro teológico considerarmos hoje Israel como a nação exclusiva de Deus. Veja, nós hoje vemos um evangelicalismo tão envolvido, né, com símbolos da antiga aliança, que nós já nem conseguimos distinguir bem o que é uma igreja cristã e o que é uma sinagoga. E eu vou mostrar exatamente por quê. Hoje nós entramos em algumas igrejas evangélicas, eu já entrei em uma igreja evangélica que tinha assim, uma bandeira de Salvador, uma bandeira da Bahia, uma bandeira do Brasil e a bandeira de Israel, uma do lado da outra. Nessa mesma igreja havia aquilo que a gente chama de festa dos tabernáculos, e mais, se vestiam a caráter. Era meio tosco aquilo, não falar para ninguém por respeito, mas o pessoal se vestia a caráter, como um bom judeu. Mas não parava aí. Havia também pessoas que entoavam o shofar do culto, antes de começar o culto, né, para chamar o povo à adoração. Havia também um candelabro lá na frente. Havia também uma presença de uma arca da aliança. Tudo símbolo do Antigo Testamento. E vemos crentes tão empolgados com isso. Eu me lembro de uma vez, um irmão chegou para mim: olha, fui para um culto esse final de semana e foi uma maravilha. Eu disse: como foi lá? Meu irmão, quando começou a tocar o shofar, eu chego a me arrepiei. Eu disse: meu irmão, por que você se arrepiou? Não, a presença de Deus naquele momento foi uma unção de Deus. Meus irmãos, quanta infantilidade no meio evangélico. Nós temos pensado que os elementos de culto do Antigo Testamento, que os ritos, que os símbolos são mais gloriosos do que aquilo que nós temos. Eu digo a vocês que os verdadeiros israelitas, os verdadeiros descendentes de Abraão, almejavam por ter isso que nós temos hoje, porque eles viam sombras, eles não viam a obra perfeita do Messias, a obra perfeita de Cristo. Como que nós queremos retroceder? Dessa forma, então, nós podemos entender porque uma das igrejas, das grandes igrejas da nossa nação, construiu um templo de Salomão, lá em São Paulo. Por quê? Porque eles precisam ver, eles precisam tocar em algo. Mas a nação santa é feito por meio de um edifício espiritual. São sacrifícios espirituais. Dessa forma, então, nós não devemos pensar que os símbolos e os ritos do Antigo Testamento são mais gloriosos do que aquilo que nós temos. Nós oramos pela obra de Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita em nós. E os homens da antiga aliança não viam isso com clareza. E nós temos isso.
A segunda aplicação que nós temos, que eu quero inferir daqui, é que nós devemos rejeitar qualquer ideia de que dentro da igreja há uma casta de pessoas mais especiais do que outras. Nós vemos aqui Pedro se referindo a toda a igreja. Ele está falando aqui para o público, para os seus ouvintes, que eles eram o sacerdócio real. Eles eram uma nação santa. Logo, não era o pastor o sacerdote. Não era o líder da igreja a pessoa especial. E nós ainda temos tão enraizado em nós essa perspectiva católica romana, em que nós pensamos que precisamos do sacerdote primeiro para termos o perdão dos nossos pecados. Uma das coisas que nós mais ouvimos no gabinete, eu não tenho dúvida que o pastor Ricardo vai compartilhar vai confirmar isso que eu estou falando, é que tantas vezes as pessoas chegam desesperadas no gabinete e falam: pastor, eu fiz isso, e conta aquele pecado mais nebuloso que você possa imaginar. E ela diz: pastor, eu estou mais leve porque eu falei isso para o senhor. Eu pergunto: o que eu fiz para deixar essa pessoa mais leve? Absolutamente nada. O gabinete não é confessionário. Nós podemos adentrar na presença do Santo Deus. Até mesmo os sacerdotes entregavam um sacrifício deles para poderem chegar na presença de Deus. Então você está em Cristo Jesus. Eu não estou querendo fazer com que você fique tacanho de chegar diante dos pastores, da liderança da igreja e dizer que precisa de ajuda diante da sua luta com o pecado. Não é o meu ponto aqui. Mas eu quero dizer que você, em Cristo Jesus, pode, como um sacerdote de Deus, chegar na presença dos santos dos santos por Cristo Jesus e pedir: Senhor, perdão pelos meus pecados. Servir ao Senhor. Mas não só isso. Não apenas ter a plena consciência do perdão dos seus pecados, mas a iniciativa para servir ao Senhor. Irmãos, um dos problemas sérios que nós temos na igreja é que, por vezes, alguns irmãos pensam que é o seguinte: nós temos um grupo de pessoas na igreja, talvez os pastores, os diáconos, e eles são aqueles responsáveis por todo o trabalho da igreja. Nós temos que uma imagem, como que uma imagem veterotestamentária, que tem aqueles no meio do povo de Deus, que são eles que devem fazer absolutamente tudo. E então sabe o que acontece? Na igreja tem pouco mais de meia dúzia de pessoas que fazem tudo, que correm para fazer uma coisa, faz outra, se compromete com as dificuldades, as necessidades da igreja, enquanto que outros são apenas consumidores de culto. É diante disso que surge, sabe o quê? A pessoa que vem à igreja e que não vê a responsabilidade de contribuir com o dízimo, como nós falamos hoje de manhã. As pessoas conseguem vir à igreja e é como se aquilo não dissesse absolutamente nada para ela. Ela está ali consumindo a igreja, consumindo a pregação. Mas a Bíblia nos chama a um engajamento, o fato de que todo o povo de Deus é chamado para servir. Por isso, então, se você tem por um longo tempo vindo à igreja e apenas esquentado esse banco acolchoado bonitinho que nós temos aqui na nossa igreja, eu quero lhe estimular a sair dessa condição. Procure os diáconos, procure os presbíteros, procure os seus pastores para dizer: eu estou aqui, eu quero servir. Sabe por quê? Você é sacerdote de Deus. Você serve nesse edifício, não apenas nesse edifício físico que nós temos para o culto, mas você é casa espiritual de Deus. Nós todos nos engajamos na obra do Senhor. E eu quero lhe estimular isso, a se engajar com o seu trabalho, trazendo também a sua contribuição financeira, para que você saiba que é você que sustenta essa obra, que é você o responsável para que a igreja continue sustentando missionários, sustentando futuros pastores, sustentando aqueles que pregam o evangelho da graça aos irmãos. Que estejamos, irmãos, todos engajados na obra de Cristo Jesus, que a gente possa se levantar para trabalhar ao Senhor. Em terceiro, eu quero trazer a seguinte aplicação. Nós devemos saber que a mensagem da igreja de Cristo não pode ser outra, a não ser o anúncio de duas coisas. Primeiro, de quem é o Deus que nós servimos. E em segundo, a obra dele em nosso favor.
Infelizmente, nós vivemos em uma realidade em que as pessoas estão tão entretidas consigo mesmas, com as suas carências, com as suas necessidades, que elas não estão mais interessadas em saber quem é Deus. Não faz mais sentido saber quem é Deus. E é por isso então que surge a famigerada teologia do coaching, que nós falamos na quarta-feira, que quer satisfazer a carência emocional das pessoas. Surge também a teologia da prosperidade, porque é aquela mensagem que fala diretamente para o desejo financeiro, para a ganância pecaminosa das pessoas. Ninguém está mais interessado em saber quem é Deus, em saber quais são os atributos desse Deus maravilhoso. Mas nós, irmãos, não devemos nos contentar com chiclete que não nos alimenta. Muitas vezes, quem já teve filho aqui sabe, né? Quando o menino está com fome, você pode botar o bico ali, né? Ele vai usar alguns minutos, mas uma hora ele vai perceber que não sai nada daquele negócio. E ele começa a espernear. Ele vai reclamar querendo o leite dele. Então, meus irmãos, nós não somos chamados a nos entreter com aquilo que não nos alimenta. Nós devemos desejar o verdadeiro Evangelho, que fala do ser de Deus. Toda vez que você vir uma pregação tão centrada no homem, desconfie. Sabe que o centro da pregação tem que ser o Deus da glória e aquilo que Ele faz por meio de Cristo Jesus. A obra dele, nos regenerar, nos trazer para o meio do seu povo. Por isso, eu quero lhe estimular a não consumir ou não se entreter com esse tipo de pregação vazia, tão comum dos nossos dias. Em quarto e último lugar, a última aplicação que eu quero falar é que nós somos eleitos para a adoração a Deus, sim, mas também para a proclamação do Evangelho. Eu creio que ninguém mais do que os presbiterianos conseguem ver a gloriosa mensagem do Evangelho da Graça revelado na eleição divina. Nós vimos aqui claramente que nós somos uma raça eleita, nós somos um povo separado por Deus, e nós falamos da doutrina da eleição, mas acontece que por vezes essa doutrina da eleição tem servido apenas para nos dar segurança quando nós pecamos. Infelizmente nós pensamos, olha, eu pequei, mas eu sou eleito, quando na verdade essa mensagem, essa verdade da eleição nos chama a caminhar, a avançar, a sabermos que nós fomos chamados para a proclamação do Evangelho, que nós devemos chamar as pessoas que estão nas trevas para a maravilhosa luz de Deus. Eu pergunto a você com toda a sinceridade, qual foi a última vez que você saiu de casa e orou ao Senhor? Deus, me dá uma oportunidade, visto que eu sou a pessoa que conhece o Senhor, me dá uma oportunidade para falar do teu Evangelho, para que eu possa proclamar as virtudes do Senhor que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual foi a última vez que você disse, Deus, eu vejo um mundo que está sofrendo sem o Senhor, em trevas, e você, assim como Cristo, chorou ao ver Jerusalém que rejeitava Cristo. E o Senhor Jesus Cristo fala, bem-aventurados que choram. E nós devemos chorar ao vermos um mundo em trevas, um mundo perdido. A eleição não é para você se acomodar, é para você avançar. A próxima vez que você disser, eu tenho certeza que eu sou um eleito do Senhor, saiba que ao mesmo tempo você tem que ter certeza de que você é um instrumento de Deus para que as pessoas conheçam o Evangelho da Graça. O Senhor chamou esse povo para um anúncio da gloriosa verdade da salvação que é em Cristo Jesus. Eu quero falar, dirigir por último a você, amigo que nos visita nessa noite, está conosco talvez, e que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez durante toda essa exposição você viu os atributos do povo de Deus, os benefícios do povo de Deus, a obra de Deus em favor desse povo. E eu quero lhe dizer que enquanto você não tiver Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua condição permanece a mesma. Como Pedro fala, aqueles que não têm Cristo vivem em trevas. Eu não posso dourar a pílula. Se Cristo não é o seu Salvador,
você não tem nenhum dos benefícios descritos aqui. Se Cristo não é o seu Salvador, você ainda jaz em trevas. Mas a glória da mensagem do Evangelho é que ela nos diz que é Deus que nos chama, é Ele que age com misericórdia sobre nós, e é Ele que faz manifestar a sua gloriosa e bondosa luz sobre os pecadores. E é isso que está acontecendo nesse exato momento. Você está em trevas, mas a luz do Evangelho está brilhando. Para você, a salvação eterna que há em Cristo Jesus. Por isso, eu quero lhe falar que, em nome de Jesus, o Espírito Santo está tocando no seu coração, está mostrando a luz, a glória do Senhor do Evangelho. Os benefícios serão maravilhosos. O benefício não é que você vai viver tranquilamente, vai ser tudo bem, vai ser tudo lindo, sua prosperidade financeira. Não. Mas você vai ser parte de um povo especial. Todo mundo gosta de ser VIP, né? Um povo seleto. Pois então, saiba que você vai ser VIP, não aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor da glória. Você vai ser propriedade exclusiva dele. É por isso então que a palavra de Deus fala que o maligno não toca nos filhos de Deus, é porque pertence a ele. Então, se a luz do Evangelho está brilhando hoje para você por meio da pregação, não endureça sua serviço, renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos nos colocar de pé, fazer uma oração e receber perdão. Eu já ia pulando a ceia. Os irmãos podem se assentar. Desculpa. Vou chamar para por gentileza os presbíteros e o pastor Ricardo se dirige aqui até a frente para a gente poder celebrar a ceia do Senhor.